Meu convidado de hoje é o jovem professor, compositor, músico. Eu estou falando de Lucas Victor. Muito obrigado. Parará, para, pá, parará, para, pá, parará, pá. Eu não quero mais viver assim, você pra lá e eu aqui, como se fôssemos dois estranhos no mesmo lugar. E não vou oferecer-te essa canção, nem vou te dar meu coração, porque você não guarda as coisas que eu te dou. Mas você precisa se acalmar, pôr a cabeça no lugar. Não cabe mais tanta emoção assim. Agora eu quero paz, eu quero paz. Não quero mais tanta confusão. Paz, eu quero paz. Não quero mais tanta confusão. Oh, pá, parará, pá, pá, parampá, parará, para, pá, parará, pá, parará, para, parampá. Eu não quero mais viver assim, você pra lá e eu aqui, como se fôssemos dois estranhos no mesmo lugar. E não vou oferecer-te essa canção, nem vou te dar meu coração, porque você não guarda as coisas que eu te dou. Mas você precisa se acalmar, pôr a cabeça no lugar. Não cabe mais tanta emoção assim. Agora eu quero paz, eu quero paz. Não quero mais tanta confusão. Oh, paz, eu quero paz. Não quero mais tanta confusão. Pá, parará, para, pá, 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 parará, para, pá, 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 parará, pá, 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 para, param, param, pá, parará, pá, 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 parará, para, pá, parará, pá, 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 pá. Nosso Café com Prosa, maravilha. Há 3 anos atrás, Lucas, eu recebi um presente muito bacana, que foi um disco de uma gravadora lá de Goiânia, Videira Records. Esse trabalho foi gravado com a participação muito especial de Kelly Rosa, uma grande artista de Recife, né? São 12 músicas de minha autoria, e o estúdio me deu esse trabalho de graça. O Marcos Cortez, que é o proprietário desse estúdio, me fez esse presente. Eu fiquei muito feliz. E eu trago esse presente para você conhecer um pouco do nosso trabalho. Mas eu queria falar agora, Marcos, do disco Lucas, Eu e o Violão. Lucas, com 17 anos, tu começou pelos bares da vida, né? Como foi essa experiência? Foi o meu início na carreira como músico profissional, né? Eu fazia faculdade na época, fazia faculdade de Direito. E só que a minha vocação mesmo era cantar, né? E aí eu comecei a tocar nos barzinhos, nos restaurantes. Concluiu o curso? Não, o Direito já, quem sabe aí, na verdade, um curso que eu tenho vontade de retornar a fazer, mas ele ficou aí no meio do caminho, né? Então foi isso daí. Então eu comecei fazendo voz e violão, cantando, né? No início. Eu gosto sempre de falar da Lena, porque a Lena esteve sempre bem presente assim nesse início da minha carreira, né? Perfeito, perfeito. Lena é uma grande artista aqui da cidade de Imperatriz, com certeza. Isso. E aí, assim, é até um prazer, uma honra estar aqui, né, com o Zeca Tocantins, com você, né? Porque nossa. Mais um pouquinho antes assim, de eu começar a cantar,
com 16 anos, eu participei do FMI, acho que foi lá em 2009, o quarto, quinto FMI. Era onde? No teatro? Porque no Teatro Feira Regular. Era no teatro ainda? Era, no teatro. Começamos no Teatro Feira Regular, depois fomos para Romanos Pizzaria, depois fomos para o Salão do Livro, né? Isso, foi no teatro, Certo. exatamente, foi na época do teatro ainda. Dá para cantar essa música? Será que tu consegue? Dá, sim. Vamos embora então? Essa música ele participou então do Festival de Música de Imperatriz. Lucas Victor. Trabalho autoral. Deixa eu conversar contigo, falar no teu ouvido e cantar uma canção. Eu só preciso de um momento pra falar do sentimento que me faz ficar assim. Se o coração não se engana, acredito que não é só ilusão. Esse papo de que não vai dar certo é muito pouco pra me convencer. Se fosse só amizade, não choraria o coração. Esse amor é muito forte, é muito mais do que eu posso dizer. Me dá só um pouco de atenção pra eu provar que o teu coração também bate mais forte quando está comigo. É uma chance que eu te peço, e quando olhar em meus olhos você vai perceber que somos mais que bons amigos. Se o coração não se engana, acredito que não é só ilusão. Esse papo de que não vai dar certo é muito pouco pra me convencer. Se fosse só amizade, não choraria o coração. Esse amor é muito forte, é muito mais do que eu posso dizer. Sei o que você pensa sobre mim, sei o que você pensa sobre nós. Mas não vai ser tão fácil assim me fazer desistir. Se o coração não se engana, acredito que não é só ilusão. Esse papo de que não vai dar certo é muito pouco pra me convencer. Se fosse só amizade, não choraria o coração. Esse amor é muito forte, é muito mais do que eu posso dizer. Se o coração não se engana, não, 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 não. Se o coração não se engana, não. Se o coração não se engana, não, não, não. Se o coração não se engana, não. Mas se enganou. Bacana, que bacana. Lucas, tu és filho de Imperatriz, quem são teus pais? Sou imperatrizense. Olha aí, mais uma coisa a ver com a Lena, né? Que são poucos artistas que realmente são filhos. Isso, a gente tem de Imperatriz. Lena é filha de Imperatriz. Filho de Imperatriz. Lucas, então, é filho mesmo de Imperatriz. Sou filho de Imperatriz. Teus pais, Lucas, quem são? O meu pai é Valdemir Carvalho, Dona Socorro. Meu pai é representante comercial. Minha mãe hoje trabalha em casa, né? Dona de casa. E, assim, o meu pai sempre me ajudou muito também na minha carreira, né? E minha mãe foi que me apresentou. Minha mãe, ela me incentivou com música desde pequeno na igreja, né? Cantando na igreja. Tu és evangélico, né? Sou cristão, né? Vamos dizer assim, para não
Tem a minha crença, a minha fé, né? Qual é a... Eu tenho, assim, eu sou batizado e registrado na igreja adventista do Sétimo Dia. Sétimo Dia. Isso. Essa igreja, ela preza muito a música, o canto, né? É uma igreja, assim, bastante... muitos cantores bons, assim, são formados nessa igreja, né? Porque é uma igreja muito forte na questão do canto, de grupos musicais, Sim. de coral. Então, a parte do canto, assim, é muito bonito mesmo, da igreja adventista. Em 2014, tu gravaste um disco, eu e o violão. Isso. Como foi essa experiência? Tinha quantas músicas aí nesse disco? Não lembra? Eu lembro. Esse disco, assim, a gente gravou 22 músicas. Rapaz. Eram voz e violão, só que eram violões, né? A gente gravou 3 faixas de violões, 2 ou 3. Então, tinha um violão base, um violão dedilhado, um violão solo. E a boa parte das músicas eram músicas covers, né? Você sabe o que nós vamos fazer agora, Lucas? Oi. É o seguinte, tu vai fazer só o começo de alguma dessas músicas, 3 músicas cover dessas que foram gravadas, que foram bem recebidas nesse disco. Só o começo delas, tu começa, depois faz a outra, pra gente não ter problema aí com a... Beleza, pessoal. tranquilo. Na hora. Deixa eu lembrar qual foi as covers que eu gravei lá. O álbum foi bem direcionado, assim, aos covers para Bazinho, né? Que era o que eu fazia bastante, que eu faço até hoje. Na época também tinha aquele disco de Bazinho que fez muito sucesso. Não, foi nesse Isso. período, eu acho. Antes de cantar aqui, eu lembro, assim, de 2 artistas que me influenciaram muito. Assim, artistas um pouco mais regionais, né? Mas também bastante sucesso, que foi o Tom Kleber, né? E o Rato, na época, que apesar de não ser... teve um álbum dele que saiu, assim, voz e violão, então... E sem falar nos acústicos de Capital Inicial, de Kid Abelha. Então, eu me baseei nesse estilo para fazer esse álbum. E tinham 4 músicas autorais. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Entendi, não vê, se não me vê, não entende. Agora vamos lá pra segunda, Lucas. Essa daí, né? Outra música que teve lá. Eu não sei dizer Zé Cabaleiro. o que quer dizer, o que vou dizer, né? Se eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Outra música que teve também. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, Sucesso de Alceu Valéz. tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E como foi recebido, assim? Como foi bem recebido o disco? Como é que foi? Como foi trabalhado? Foi. Quem te ajudou financeiramente? A gente está sempre precisando de alguém para dar uma força. Agora tu disse que foi teu pai. E a gente pede para os pais, para a mãe, para os amigos, todos aqueles que puderem nos ajudar, porque o artista ele se completa com as outras pessoas, com o apoio das outras pessoas. E quando você faz um trabalho desse, você precisa tanto das pessoas, né? Quem te ajudou, como é que foi, a reciprocidade, as pessoas, a aceitação, né? Eu tive uma ajuda muito grande, assim, da família mesmo. Meu pai, primeiramente, né? Ele que me levou para gravar, a gente estava viajando, a gente gravou em Dom Eliseu, porque nessa época eu estava ajudando ele no trabalho dele. Então a gente trabalhava viajando. E de repente o pai, não, vamos tentar achar algum estúdio que caiba no nosso bolso. E a gente se vira para pagar. Então o pai me ajudou. Aí depois a gente pediu patrocínio pro tio, Deusemir, o meu padrinho, Vilmar, a tia Dulce, minha irmã. Então foi assim, Tá vendo? Desse jeito mesmo, né? É desse jeito, a gente tem que correr. Porque assim, uma gravação, por mais simples que ela seja, ela não é barata, né, Zeca? Com certeza, tem um custo, né, cara? Nesse trabalho tu colocaste 4 músicas autorais. Isso. Tá lá no palcomp3.com/Lucas Victor Show. As autorais estão lá. Tem até uma história interessante que eu não tenho vergonha de falar sobre isso, né? Não, isso aqui tem que ser aberto. Porque a gente, nosso trabalho como músico não é um trabalho assim que
tem um, digamos assim, um roteiro que você tem que seguir, né, Zeca? A gente vai aprendendo na garra, na estrada. No fazer, né? No fazer. Exatamente. Então, autodidatismo, como disse o grande Timóteo da Glória. É verdade. Então, assim, a gente não tem assim, alguns, o ECAD, o Abramos, alguns órgãos aqui presencial para nos auxiliar, dizer que caminho a gente deve ir, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? Como seria para fazer legal, né? A intenção é fazer legal, mas aqui a gente dá uma escorregada. Aí, assim como muitos artistas na Carolina, boa parte desses artistas também começaram assim, meio informal. Então eu gravei muitas músicas covers, mas não sabia, não consegui, pesquisei, mas não consegui achar como é que eu fazia para pedir autorização, tudo. Essas músicas, esse álbum, ele chegou a alcançar 3 milhões de acessos no palco MP3. Excelente, sim. Né? Excelente. Na época eu não tive condição de gravar vídeo deles, não foi pro YouTube só o áudio também, mas tem alguns vídeos com 30 mil visualizações. Mas depois foram retirados, né? E aí hoje eu tenho lá 250 mil, mais ou menos, visualizações das autorais. Muito bem. Dá para cantar uma das 4 aí? Dá sim. Essa daqui é Eu e o Violão, que é uma música que até hoje, assim, muitas pessoas... Chance tava nela, né? Tá nesse álbum, né? Acabou virando um EP, né? 4 músicas. E agora Eu e o Violão, que é uma música que as pessoas pedem bastante por causa da letra dela, da mensagem. Se você acreditou, mas seu sonho não realizou. Se você sempre sonhou, mas a vida só te derrubou. Olha em volta, tua história é feita de coragem. Foi pesado teu caminho, mas não perdeu viagem. Seja como for, eu não vou parar. Ei, cara do espelho, você vai ter que aguentar. Só eu e o violão pela estrada fora, fazendo a minha história. Só eu e o violão, aprendendo com a vida, como na canção. Esperança é tentar quando ninguém acredita. Confiança é seguir, mesmo depois de cair. Olha em volta, tua história é feita de coragem. Foi pesado teu caminho, mas não perdeu viagem. Seja como for, eu não vou parar. Ei, cara do espelho, você vai ter que aguentar. Só eu e o violão pela estrada fora, fazendo a minha história. Só eu e o violão, aprendendo com a vida, como uma canção. Só eu e o violão pela estrada fora, fazendo minha história. Só eu e o violão, aprendendo com a vida, como na canção. Esperança é tentar quando ninguém acredita.
Confiança é seguir, mesmo depois de cair. Essa música foi que deu título ao disco, né? Isso, e o violão. exatamente. Eu compus ela para o disco, né? Eu trago mais um trabalho aqui, meu amigo Augusto, aí, que é o técnico do Café com Prosa aqui, que é um livro, pequeno ensaio sobre cultura, criação e arte. Esse trabalho foi editado em 2006 e o projeto gráfico é da Ética Editora. A Ética Editora é uma grande editora que tínhamos aqui em Imperatriz, de propriedade, a coordenação editorial de Adalberto Franklin, um grande editor que, infelizmente, esse trabalho, essa ilustração aí de um amigo chamado Cordeiro, grande Cordeiro, José Cordeiro de São Luís do Maranhão, é fera, o cara. E a revisão de texto é do professor José Geraldo da Costa. A capa é uma criação com o trabalho de Eduardo Franklin e em cima de um trabalho de Alexandre. Alexandre era um grande artista, rapaz. Não sei para onde que esse rapaz, não sei se está mais Imperatriz, não sei se viajou. Sei que esse cara é uma fera. E esse trabalho a gente discute essas questões culturais. Cada pessoa tem um conceito sobre cultura, mas a questão cultural é uma questão muito mais profunda e delicada, deve ser discutida com aprofundamento. E aqui na contracapa eu digo o seguinte: dizer que tudo é cultura é construir o caos. Sempre haverá uma cultura predominante em cada cidadão, em cada comunidade. E cada aspecto diferenciado impulsiona sentimentos também diferentes. Esse foi um projeto bancado pela Franco Engenharia, do meu amigo Franco. Muito obrigado mais uma vez, sempre, João Neto Franco. E a Fundação Rio Tocantins, que é uma instituição que nós criamos aí há muitos anos e que vem trabalhando em defesa do Rio Tocantins. Se você quiser se aproximar desse projeto, a gente fica muito agradecido. E são dois materiais que a gente trouxe para dar de presente ao nosso convidado especial de hoje, né, que é o Lucas Victor. E Lucas, tu tens um trabalho Muito obrigado, viu? nas escolas. Como é que é feito esse teu trabalho nas escolas, cara? Eu gosto muito, eu acho, sempre disse que a educação precisa viver de mãos dadas com a cultura. Essa educação que vive de costa para a cultura, ela não tem fundamento, ela não tem consistência e ela não contribui com a sociedade. Como é que é esse teu trabalho dentro da escola? Pois é, eu já trabalho assim há bastante tempo. Deus ele me deu a oportunidade de poder trabalhar em algumas escolas, em várias escolas, como professor de música na educação infantil, ou professor de música em escolas de música, né? E na verdade eu tenho sentido assim positivamente, sabe? Resultados, digamos assim, né? Tem isso. Percebido que tenho percebido, na verdade, o interesse das escolas, dos pais em que os seus filhos tenham música, as escolas procurar que exista a educação musical, que tenha esse interesse. Então eu acho que isso é muito positivo, né? É positivo para nós como artistas, nós como músicos, saber que porque teve uma época em que a música ela ainda é desvalorizada, né? Mas assim, teve uma época que ela era mais ainda, era mais difícil você conseguir colocar na cabeça de alguém que era necessário ter música na escola, né? Tanto é que era geral, né? Artes geral. Hoje não, hoje a disciplina de música ela está sendo mais valorizada, mais buscada, a importância da música, né? A música ela trabalha a parte psicológica da criança. A música ela trabalha a parte intersocial da criança, ela poder desenvolver. Se a criança é tímida, ela começa a ter autoestima, ela começa a descobrir que ela pode cantar, ou que ela pode aprender o instrumento, ela começa a se soltar, a disciplina, né, para ela poder aprender o instrumento. Então, assim, é uma coisa muito interessante que isso, a música na escola, né? Eu não sei se tu vai concordar comigo, porque às vezes quando a gente fala
que é legal você tocar um instrumento, que é legal você cantar. Isso não significa que você tem que ser cantor. Isso. Ou que você tem que ser músico, porque tem que se incluir dentro de uma banda e tal. Mas vamos dizer assim, o advogado Lucas Victor, né? Tocando um instrumento, aquilo contribuir com a própria profissão dele. Tu não enxerga por esse lado? Como é que tu vê essa? Eu enxergo, eu vou assim, dar como nem você falou, um resultado, uma coisa real. Hoje, no momento, eu não estou trabalhando em nenhuma escola, devido à pandemia, devido a toda essa situação, eu estou dando aula, eu dou aula a domicílio, aula particular, né? Então, o que acontece? Muitos alunos, os pais são pais assim, que são médicos, que são advogados, que têm uma carreira bem sucedida. Por que eles colocam os filhos dele na aula de música? Porque muitos deles são músicos. Muitos deles cantavam na igreja ou tocam um instrumento tocaram um instrumento. E eles sabem que a música ajudou eles a chegar no objetivo deles. Não se tornaram músicos profissionais, mas a música ajudou eles a poderem alcançar objetivos dele na vida. Né? Então a música é muito importante. E as coisas foram caminhando, eu percebo hoje, não sei, as coisas vão mudando tão rapidamente, mas as pessoas que conseguiram, cara, se formar, ter um emprego para dar uma sustentação até para a própria música, porque um violão custa caro, um som de qualidade custa caro. Exatamente. Né? E você, para fazer um trabalho de qualidade, você tem que ter um investimento, cara. Não tem como você fazer isso com pouco dinheiro, né? É verdade. Tem uma mudança aí que assim, é uma luta que eu tenho como professor de música, né? Porque, por exemplo, eu falo do instrumento, né? Eu tenho um violão de aço, um violão que é um violão bom, mas eu queria um violão de nylon. Eu queria um violão de nylon bom, para eu poder tocar a música que eu toquei, por exemplo, no início. Né? A música é um dedilhado, é uma música, tem uma bossa, é um samba, então ela precisa que seja um violão de nylon. Só que um violão que para mim tocar vai custar de 2, 3, 4, 5, 6 mil reais. Um violão, um dos instrumentos que eu utilizo. E o teclado é 5 mil para cima, o piano. Então as pessoas não sabem o investimento que a gente precisa. E tem gente que acha assim, fulano ali dá aula de violão por 50 reais, né? Tudo bem, mas ele não, eu acho que não é justo. Porque se você vai dar aula por 50 reais, vai dividir por 8 aulas ao mês, vai ver quanto sai a hora-aula. 5 reais a hora-aula que vai sair, entendeu? Então, qual é o professor que ganha 5 reais? Então você tem que valorizar, não é porque é professor de violão, professor de teclado, professor de canto, que vai ter que pagar uma bagatela para ele, não. Ele tem que ser valorizado para ele poder investir no material didático, nos cursos de formação dele. Por mais que não seja graduação, que eu acho assim que não é porque o músico não tem uma graduação que ele não é músico e que ele não pode ser um educador. Ele pode ser um educador, sim. Ele pode ser um professor de música, né? Porque ele é um expert no assunto, no instrumento dele, ou ele precisa, logicamente, buscar um material didático, buscar conhecimento pedagógico. Conhecimento pedagógico, né? Mas por quê? Porque a situação aqui, nós não temos uma faculdade de música, temos aqui agora uma faculdade na UEMA, acho que abriu 2 turmas, mas assim, não é tão fácil o músico poder chegar a isso. Tem mais uma coisa, Lucas, que essa coisa de ter uma coisa de qualidade é interessante, porque um violão de qualidade, ele não aceita um acordoamento ruim, ele detesta um microfone que não presta, ele não aceita, mas vamos cantar verdade. Mais uma, tipo para encerrar o programa. O papo foi gostoso, foi muito legal, mas já estamos chegando no fim aí, mano, velho. Ok. E agora nós vamos encerrar com mais uma canção, manda aí uma aí, dá um alô pra galera e vamos... Beleza, quero mais uma vez dizer assim, agradecer, né, ao Zeca por ter me chamado para o seu programa, agradecer a rádio, aqui nós estamos gravando aqui no Açaí, ao Timóteo, a Débora que está sempre me convidando também. Então assim, eu estou começando a vir aqui com mais frequência e estou gostando muito, né? Essa é uma rádio assim, que valoriza a música boa. Eu estava vindo ali no carro ouvindo o Lulu Santos, né? Que estava passando. Então, é diferenciado, né? Como fala, é gostosa de ouvir mesmo, né? É gostoso ouvir, né? É gostoso ouvir. Beleza, galera. Então vamos encerrar esse Café com Prosa com Lucas Victor. Valeu, obrigado aí. Olha o CD do Zeca, o livro que fala de cultura e arte, é uma coisa muito importante pra gente saber fazer. E aí eu vou cantar a última música, Mará Cidadão. Nas beiras, salgadas pelo mar, me aventuro
a te descobrir, te provar em águas doces. Quero pescar um sorriso teu, à sombra de palmeiras, sentir teus cheiros, teus perfumes. Em teus lençóis suar e me perder, teu nome já achei em mim. Em tua história quero marcar o meu, e vou cantar pra quem passar ouvir. Quero que o mundo saiba, eu sou Mara Cidadão, Caba feliz, Caba do Maranhão, Maranhão. Eu sou Mara Cidadão, Caba feliz, Caba do Maranhão. Nas beiras salgadas pelo mar me aventuro, a te descobrir, te provar em águas doces. Quero pescar um sorriso teu, à sombra de palmeiras, sentir teus cheiros, teus perfumes. Em teus lençóis suar e me perder, teu nome já achei em mim. Em tua história quero marcar o meu, e vou cantar pra quem quiser ouvir. Quero que o mundo saiba. Obrigado, Lucas. Valeu, Zeca. Obrigado.